Eu também tô mais pro lado do Walter. Lógico que eu sou favorável ao padrão ouro, tudo, prata e tal, mas uma crítica que se faz é o seguinte, que às vezes a economia, o crescimento da economia não acompanharia a oferta de ouro e prata no mundo. O que vocês têm para responder isso? Não, isso aí é uma crítica bem falha, que a escola austríaca já fechou esse tema, que é o seguinte, o crescimento da economia é algo desejável e faz com que cada unidade monetária valha mais, o que aumenta a capacidade da moeda de servir como reserva de valor. Qualquer demanda de liquidez seria atendida ou você vertendo o uso não monetário do ouro para o uso monetário, porque a demanda de mercado naturalmente faria com que fosse mais lucrativo usar o recurso escasso ouro para casas de moeda do que para qualquer outra função não monetária, ou você vai fazer o que a humanidade sempre fez, vai adotar moedas semi-preciosas. A prata, o bronze, enfim. E o contrário, igual que aconteceu na América Espanhola, se descobriu muito ouro e prata e gerou uma inflação na Europa. Mas a inflação que foi gerada, a revolução dos preços causadas pelo mercantilismo espanhol, ela não é culpa da oferta de ouro. Esse tema eu acho interessantíssimo, né? Então vai lá, comenta então. Então, quando houve as grandes navegações, houve descoberta de ouro na África e nas minas lá de Potosí, em Zapateca, no México, né? E era um ouro de muita qualidade que os portugueses traziam lá das feitorias em Gana. A própria prata de Potosí ela era de tão alta qualidade e a reputação da coroa espanhola era alta, de forma que essa prata foi aceita na China, foi aceita nas Filipinas, foi aceita nos mercados europeus. E aí houve uma inundação de ouro para dentro da Península Ibérica, porque a Espanha tinha uma forma muito rígida de mercantilismo. A ideia da Espanha era manter uma balança comercial positiva para ter um fluxo positivo de metal e acumular moeda metálica. Só que qual era o problema? O problema é que se você tem um excesso de ouro na economia, é claro que vai ter inflação. Só que isso num livre mercado, e quando eu falo livre mercado, eu não estou falando só num livre mercado monetário, mas também em liberdade comercial, acontece uma coisa que o David Hume falava, né? A lei de Hume. Pô, eu tenho aqui um país com um excesso de ouro e uma escassez de produção de outros bens. O que vai acontecer? Vai ficar muito barato para esse país importar bens externos, porque ele tem uma reserva de ouro. Aí o que acontece? Esse ouro vai fluir para os países exportadores e vai entrar bens até equilibrar o mercado. Maravilha. Só que, dentro da lógica mercantilista, a Espanha impunha uma série de barreiras comerciais. Então havia um impedimento legal para a livre circulação de ouro, que foi o que causou a inflação. E, aliás, foi isso que causou a mania das tulipas na Holanda também. Porque a crise das tulipas lembra muito, né, pelo fato de ser uma bolha cíclica, a crise do subprime, do ponto .com. Então, onde é que estava a expansão da oferta monetária aí? Só que a mania das tulipas ela não foi uma crise causada por reserva fracionária, por Banco Central, no sentido mais rígido do termo. O que aconteceu na Holanda foi o seguinte, nós vamos ter que voltar um pouco no tempo. A moeda ela tem um lastro espiritual. O que é isso? Eu não estou sendo supersticioso aqui. O que eu estou falando é que as pessoas encaravam a moeda, tem um classicista chamado Thomas Martin, que ele fala, as cidades-estado grega, quando elas emitiam seus dracmas, elas tinham uma ideia de orgulho cívico. Esta é a moeda de Siracusa. Esta é a moeda de Corinto. Nós somos uma cidade decente, de pessoas honradas. A moeda que tem valor. Tinha um símbolo, né, na moeda. Era uma bandeira nacional, o equivalente a uma bandeira nacional. Ou um animalzinho, ou algum guerreiro, algum deus lá, pagão deles também. Imagens sacras, que era o caso do sólidos bizantino. Quer dizer, você falsificar uma moeda dessa era blasfêmia. Tinha um rei de Siracusa que ele deu o nome da mulher dele pra moeda. Quer dizer, se ele falasse que a moeda era... Se a moeda fosse desonesta, então ele era corno. Então tinha esse lastro espiritual. Quando os muçulmanos destroem Constantinopla e acaba as imagens sacras bizantinas, aí começa a baixaria na Europa. Começa muita senhoriagem, muita clipagem. O Carlos V faz isso à torto e à direito. Você tem uma crise do Sacro Império. Você tem a Guerra dos 80 anos. E a Holanda resolve se separar. E aí, depois de muita guerra, a Holanda se separa e se torna um centro comercial. Só que nesse centro comercial tinha um problema que era a livre cunhagem de moeda. A livre cunhagem de moeda é uma coisa ruim. O que é a livre cunhagem de moeda? É um sistema inventado pelos muçulmanos, um sistema barbárico, onde os caras levam um monte de metal, o Estado coloca ali o seu selo, e não importa quanto metal tenha lá, o Estado dá o seu selo. Ou seja, o Estado está legitimando a clipagem e a moeda falsificada. Então as pessoas levavam moedas falsificadas, degradadas para o Estado carimbar. Ela tinha valor de face, mas não tinha teor metálico de verdade. Prática inventada pelos muçulmanos,
aí é adotada pelos portugueses e depois pelos holandeses. Aí o que acontecia? O Banco de Amsterdã, que foi fundado ali para tentar disciplinar a situação, ele era um banco honesto no começo. Ele trabalhava com 100% de reserva, ele não tinha reserva fracionária. Só que toda vez que ele tentava colocar moedas boas em circulação, vinha essas moedas de livre cunhagem e tiravam a moeda boa de circulação pela lei de Gresham. Que é a lei de Gresham? Eu tenho uma moeda boa e uma moeda ruim. As duas vão ser aceitas no mercadinho. Qual que eu vou passar? Ruim, claro. Óbvio, vou guardar boa, não sou burro. Vezes, é. Então, os holandeses não conseguiam colocar moeda boa em circulação. Aí, o que os holandeses fizeram? Eles inventaram notas de depósito, né? Que eram os bilhetes bancários. Eles emitiam esses bilhetes bancários não de acordo com o valor de face, mas de acordo com o teor metálico. E aí, esses bilhetes bancários eram reais. Aí eles começaram a conseguir restaurar o sistema. Quando você fala que era real, eu podia resgatar. Você podia resgatar o teor... Eu podia ir lá no banco, me dá em ouro que eu quero em ouro. E você resgatava o teor metálico de verdade, não só o valor de face. Tá. Era nominal, era real, não era nominal. Era real. Então, assim, monetariamente, o sistema era ótimo. Né? Inclusive, os papéis eram negociados com ágio, porque eles gozavam de boa reputação. O próprio banco cobrava um ágio, então nunca faltava. Só que qual que era o problema? Monetariamente sólido, mas comercialmente era ruim. Por quê? Porque a Holanda, ela tinha um influxo de ouro muito grande que vinha do comércio com a Espanha, que vinha do comércio com o Japão, vinha dos corsários que roubavam o navio dos outros. Enfim, tinha muita fonte de ouro. Só que esse ouro não saía de lá. Porque tinha uma lei que proibia a Amsterdã e o banco de exportar o metal bruto. Ele era obrigatoriamente, tinha que ser transformado em moeda. Como é que a Holanda fazia para comprar bens de terceiros? Comprar bens da Inglaterra, do Império Sacro-Romano, da Itália? Ficava o excesso de ouro ali. Esse excesso de ouro gerou inflação não por motivos monetários, mas por motivos de barreira comercial. Proibição da exportação do metal bruto. Isso gerou a mania das tulipas, que foi localizada. Então aconteciam umas coisas bizarras. Por exemplo, a tulipa valia mais que a terra onde ela era produzida. Como é que pode? Foi uma coisa completamente insana. Né? São as insanidades que surgem da intervenção. Foi a maior bolha da história, né? Acho que não teve nenhuma... Não, quer comentar, Avelino, dessa bolha? Não, mas nem foi a maior bolha, foi uma bolha super localizada. Era tulipa. Não era aquelas crises gigantescas que é quando entra o Banco Central. Depois teve a dos mares do sul, né, também, né? Teve, mas... Na Holanda também. Que eram todas crises comerciais essas. Só que aí depois, nos mares do sul... Mas o sul foi da Inglaterra, não foi, não? Foi na Holanda também, foi na Holanda? A Companhia das Índias, né? Foi. Só que aí a crise dos mares do sul já é um processo um pouco diferente. Entra um fator comercial, mas entra o fator de quando a Holanda começou o Banco de Amsterdã começou a trabalhar com reserva fracionária para financiar a Quarta Guerra Anglo-Holandesa. Aí começou a emprestar dinheiro fiduciário. Quando começa a financiar pra guerra... Tá. Aí é bosta. Guerra é bosta. Sempre. Guerra é bosta. A guerra é o que mais destruiu moeda no mundo, foi a guerra. Verdade. Começou no Império Romano. O Império Romano tinha um padrão... teve um padrão metálico muito duradouro. E aí começou esse descasamento quando começaram a inflacionar a moeda. Naquela época a inflação era colocando cobre. Então a prata e o ouro era extraída quase 98%, 95%. Isso era o normal, porque eles não tinham métodos de refino muito apropriados. Mas aí depois os imperadores foram colocando, coloca um pouquinho de cobre, coloca um pouquinho de prata na moeda de ouro, coloca um pouquinho de cobre e tal. Até o ponto que, inclusive, o Império Romano é muito parecido com o que nós estamos vendo agora, com os Estados Unidos, imprimindo dinheiro. Até que o ponto em que a moeda de prata romana, ela ficou vermelha, rosa, de tanto cobre que tinha. A moeda de prata ficou rosa. E aí as pessoas não queriam aceitar mais pelo valor nominal, que sim pelo valor real. Como o Cogos falou, pelo teor verdadeiro. E até ao ponto que o próprio Império Romano não aceitava mais sua própria moeda. Ele queria terras, bois. Não, essa moeda aí eu não quero não. Por conta disso. Então, às vezes as pessoas falam aí na internet que o padrão ouro falhou, mas na verdade, quem ferrou com o padrão ouro foi o Estado, através do mercantilismo, igual o Cogos estava explicando, através da inflação, da diluição do teor da moeda. Esse abuso, né? O abuso não tolhe o uso. Outra coisa que aconteceu também com o padrão ouro, culpa do Estado também, foi deles fixarem o preço de ouro e prata. Então, por exemplo, assim, uma onça de ouro será 15 gramas de prata. A Inglaterra fez isso. Ela não pôde oscilar entre a prata e o ouro, não teve oscilação. Isso, não teve, exatamente. E essa oscilação ela é positiva e ela leva, como o Cogos explicou, ao mercado se reajustar e se equiparar. Quando você fixa, quando você fixa ou quando você controla o preço de qualquer coisa, acontece como se fosse na Venezuela. Começa que falta aquele bem, né? Então, como eles fixaram
o ouro, por exemplo, 1 grama de ouro com 15 gramas de prata, começou a faltar, porque um desses preços estava descasado, então começou a faltar prata na Inglaterra, e uma maneira que eles arrumaram de trazer prata para a Inglaterra de volta, eu e um amigo meu estamos estudando sobre isso, foi a Guerra do Ópio, porque a Inglaterra tinha balança comercial negativa com a China. E a prata estava indo toda para a China, porque tinha que importar seda, tinha que importar chá, tinha que importar bússolas. E eles pagavam com prata. E pagavam com prata. E a China estava ficando cheia de prata e a Inglaterra estava faltando, também por conta do mercantilismo, mas também por conta dessa fixação do preço do ouro e da prata. Qual que foi a estratégia dos ingleses de trazer a prata de volta da China? Vender ópio para eles, né? Vender ópio, destruir os chineses. Que foi como se fosse uma guerra híbrida. Destruir os chineses, injetando ópio lá, ao ponto que todo o exército ficou corrupto. Foi uma destruição terrível, pobreza, pessoas morrendo, viciadas, corrupção. Eu aponto o fato disso como um dos principais fatores para a China ter ido para o comunismo depois. Porque foi tanta destruição que acontece como nos governos... Claro, isso aí desmoralizou totalmente a monarquia chinesa. Destruiu a monarquia chinesa, e aí esse eu acho que é um dos fatores do comunismo ter surgido na China depois. Também acho, tem essa visão, já tinha até escrito sobre isso. E acho que a China hoje, eles estão meio que dando troco na Inglaterra. Tipo, vocês fizeram isso aqui com ele, eles sabem disso. Então, o Xi Jinping, agora ele fala, ele tem uma sede de vingança, né? O fentanil, eles estão enchendo de fentanil. Contra a Inglaterra. Estão enchendo de fentanil os Estados Unidos e Inglaterra. Eu penso que é uma vingança histórica. É interessante. Mas então é isso, o padrão ouro, ele falhou principalmente por conta do Estado. Os romanos tentaram inflacionar a moeda, diluir o poder da moeda. Você sabe quanto que foi a inflação no Império Romano ou não tem como estimar? Eu não sei, deve ter esses dados, mas é que isso foi feito várias vezes, não foi um imperador só que fez isso. Foram vários. É que eu não lembro os dados, mas o que eu me lembro é que começou um debasement mais grave com o Otávio Augusto, mas depois, quando entrou a dinastia Antonina, aí veio o Caracalla, aqueles caras, aí começou a piorar. Diocleciano foi um dos piores. Diocleciano que tabelou os preços. Foi o edito dos preços máximos, porque ele tentou controlar a inflação da pior forma possível. Os socialistas não aprenderam isso até hoje. Não aprenderam. O Império Romano já não deu certo. Não deu certo. Não, assim, o que mais me dói, Avelino, é que não são só os socialistas que não aprenderam. A direita brasileira não aprendeu. É verdade. Não vou citar nome, mas tem cara aí da direita brasileira... Querendo tabelar preço. Que falou, vamos tabelar o preço durante as emergências. Cara do PL. Famoso aí. Isso é indefensável. Pelo amor de Deus, até agora não aprenderam. E assim, a moeda... Quando ela se degrada, ela causa uma degradação moral também. Tudo junto, né? Por exemplo, também acontecem junto. Sim, o Aristófanes falava, né? Ele foi, na verdade, a lei de Gresham devia ser uma lei de Aristófanes. Porque ele falou, olha, da mesma maneira que as pessoas escondem as moedas boas e passam para frente as moedas ruins, quando você tem uma política de demagogia, o que as pessoas fazem? Colocam os grandes demagogos nos cargos públicos para fazer lobby. Então, os grandes publicolas, demagogos, vão lá e aparecem e ganham poder político e as pessoas boas ficam descansando. Excelente essa comparação da lei de Gresham aplicada à política. A lei de Gresham inteligente. Aristófanes é um gênio. Os piores, colocam lá os piores, né? Os piores chegam ao poder. Tiram os bons Muito brilhante esse raciocínio grego, hein? Brilhante mesmo. Agora, tem uma coisa que os mais conservadores não vão gostar do que eu vou falar agora. E eu posso falar porque eu sou assim mais à direita extrema. Extrema direita, né? Pô. Sim. Só que como é que a Inglaterra fez para viciar os chineses? Eles criaram uma regulação do comércio de ópio para forçar o vício em heroína. Então a ideia é proibir uma droga menos pior para fazer eles se viciarem em drogas piores, em subprodutos piores. Bem pensado, no intuito de corromper a população, bem pensado, né? O desarmamento também, aí não foi nem culpa dos ingleses, mas os imperadores chineses desarmaram o povo. Então foi muito fácil para a Inglaterra destruir o exército regular chinês. E aí o povão estava desarmado, eles foram entrando lá na Guerra do Ópio. Então assim, desarmamento, guerra contra as drogas, é uma combinação terrível. Isso tem uma série de implicações que repercutem até hoje, né? E ele voltando sobre o padrão ouro, então são 3 coisas que o Estado fez. Diluir o poder da moeda, fixar os preços, e depois, mais pra frente a gente vai falar ali de 1971, né?
o ouro estava incomodando, digamos assim, a política dos Estados Unidos, porque não permite você flexibilizar e não permite você imprimir dinheiro, né? Você tem que ter o lastro em ouro. Então o ouro estava ficando pesado, digamos assim, com um trocadilho, para os Estados Unidos manter, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.